Boa noite, pessoal. Renato Dati na área, beleza? Bom, tô gravando esse vídeo só para dar uma colocada já de um pouco mais de gás naquilo que a gente tem falado, principalmente no site, no Além da Narrativa. E eu tenho algumas histórias para contar e nada mais justo começar do começo. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam. Quando eu digo que esses governos, não importa qual, Trump, Putin, Xi Jinping, essa galera toda aí que muita gente acha os donos do mundo, mas na verdade eles não são donos, eles são empregados, muito bem empregados, tá? Eles obedecem a um grupo de pessoas. Eu batizei esse grupo, como está lá no meu site, de os seculares, porque faz séculos e séculos que eles dominam a economia, os destinos do mundo, o direcionamento, enfim, tudo é decidido por esse grupo de pessoas. E quem são esses caras, Renato? Esses caras, para a gente poder falar dessas pessoas, quem são essas pessoas que atualmente estão atuando, a gente precisa voltar no tempo. Mais ou menos na época, um pouco depois das Cruzadas, logo depois terminou as Cruzadas, e toda aquela movimentação na Europa, principalmente as peregrinações para Israel, tá? A gente precisa localizar. Israel não, como Israel não existe hoje, atualmente Israel, mas antigamente não era o território de Israel, mesmo porque Israel não existia, tá? E a gente está falando dos Cavaleiros Templários. Todo mundo já deve ter ouvido falar dos Cavaleiros Templários, sabe que eles foram uma organização com cunho militar e religioso. O papel principal deles era proteger os peregrinos que saíam da Europa em destino a Jerusalém, ok? O advento do cristianismo, o crescimento do cristianismo, a expansão dessa nova religião, formou-se então esse grupo, que terminou, né, todo mundo sabe, 1300 e alguma coisa, com o assassinato do Jacques de Molay, seus líderes, né? Só que a história não termina aí. A história dos Templários pode até ter terminado nessa fatalidade. Inclusive tem uma maldição, para quem gosta dessas coisas mais esotéricas, tem a maldição de De Molay, né? Ele disse que o rei da França e o Papa iriam se encontrar com ele em breve, julgamento, lá do outro lado. Coisa que efetivamente aconteceu, né? Um mês depois o Papa foi embora e mais alguns meses depois o rei da França também foi embora, tá? Então, assim, ó, só estou localizando historicamente, porque tudo tem um começo, tudo tem uma origem. Renato, então são todos descendentes dos Templários? Não necessariamente, porque aí a gente começa a brincadeira agora. E as minhas fontes, eu já vou dando um salto no tempo para o presente. Eu conheci uma pessoa aqui, não vou revelar a nacionalidade dele. Ele trabalhou num importante órgão do governo, um dos governos mais poderosos, uma das nações mais poderosas do mundo. E devido a ele ter se aposentado e a esposa ter descendência japonesa, ele veio residir aqui no Japão. E a gente, papo vai, papo vem, a gente acabou se conhecendo, tá? E esse cara, muito reservado, me apresentou com nome falso. Dá pra vocês terem mais ou menos uma ideia do tamanho da encrenca, né? E esse cara, ele começou, depois de 2 anos e pouco de amizade, ele começou a soltar algumas coisinhas, bem de leve, e até que em um determinado momento, poucos meses atrás, ele começou a me revelar outras coisas. Eu só descobri que ele usava um nome que não era o verdadeiro dele, acidentalmente, tá? E depois eu conto essa história, também é uma história que cabe um vídeo inteiro. Mas assim, eu fiz esse salto, te localizei lá atrás na história, na época dos Templários, o incidente do assassinato do Jacques de Molay, que também é um assassinato, e eu trouxe para o presente algumas referências. Eu vou tentar fazer os vídeos mais ou menos dessa forma, porque para não ficar cansativo,
e para mim narrar uma história para vocês, para que essa história, ela lá na frente, ela se junte e como se fosse capítulos de uma novela, por assim dizer. Os vídeos eu vou fazer o mais curto possível, não quero exceder o tempo de 10 minutos, quero fazer dentro de 10 minutos todos os vídeos, mas esse é um primeiro vídeo introdutório e ele vai fazer parte também de um curso que a gente vai estar disponibilizando no nosso site, talendanarrativa.com, e a gente vai estar comentando muito sobre... primeiro, eu quero colocar para vocês que eu batizei esse grupo de circulares, porque ele há séculos eles dominam as maiores potências mundiais e os seus líderes. E mais um ponto também que eu gostaria de deixar bem claro: todo o destino da humanidade, para bem ou para mal, passa pelo crivo dessas pessoas. Tá? No próximo vídeo, na próxima história que eu quero fazer, eu quero detalhar um pouco mais o avanço histórico desse grupo, que se formou coesamente no início do século passado, tá? Mais ou menos na época pouco antes da Grande Depressão, 1918, 19, pelas minhas pesquisas, ok? E qual que é o objetivo desse grupo? Quero deixar claro isso também. O objetivo desse grupo é manter o poder, não próprio, mas manter o poder nesse grupo, tá? Para poder ditar as regras e as normas do que pode e que não pode. Tem muita coisa que vai acontecer. Isso não é a teoria da conspiração, quero deixar bem claro, porque eu tenho provas. Tá? E deixar uma outra coisa bem clara para vocês. Vocês acham que eu estou falando demais? Tranquilo. Vocês acham que é legal o conteúdo? Beleza. E vamos uma dica. Se você quiser até não acreditar isso com fatos verídicos que são, assiste o vídeo como se fosse uma historinha para boi dormir, ok? Fica à vontade. Gente, espero vocês no próximo vídeo e a gente vai desfiando esse novelo que é grande. Tem muita coisa para contar, ok? Forte abraço e até o próximo.